Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje, para comemorar o Dia dos Professores, 15 de outubro, uma data muito especial. Para celebrar aqueles que nos ensinam, aqueles que ensinam todas as demais profissões. O programa de hoje será especial em homenagem aos professores. Para isso, a gente conversa com o doutor em educação, professor Ivo Leite Filho, um dos grandes responsáveis por incentivar alunos do nosso estado nas áreas das ciências e das pesquisas. Bom dia, professor Ivo. Bom dia. Prazer te receber aqui no Saúde e Algo Mais. Na sua introdução, eu fiquei pensando como é que eu fui me tornar professor. Aí me lembrei. É uma ótima pergunta. Como é que você se tornou professor? Minha mãe era merendeira de uma escola pública do qual eu fui aluno. E ela me levava, me Campo colocava... Grande? Campo Grande, na escola estadual Arlindo de Andrade Gomes. Tá. E eu era o caçula de 10, vai para onde a mãe vai, né? E eu me lembro que ela me levava e me colocava no balcão, ela estava cozinhando, eu ficava olhando, e eu ficava olhando ela fazendo aquela merenda todo dia na escola que eu era aluno e que depois eu me tornei professor. Acho que isso é a coisa mais linda, né? Me tornar professor. Com certeza. E em algum momento desse trajeto, eu ficava me perguntando assim, qual era a profissão que eu poderia, não é fazer bem para os outros, qual é a profissão que me permitiria ajudar mais pessoas da forma como, de repente, a escola me ajudava. Mas isso, eu nunca imaginei que fosse professor. Hoje eu tenho muito claro que o professor tem essa possibilidade. E isso, eu começo minha carreira em 86, tinha 17 para 18 anos. Isso é muito engraçado. Lá você se está vão dando 37 anos. 37 anos. E eu me lembro hoje, e dias atrás, eu reencontrei meus alunos de 37 anos atrás. E as pessoas me perguntam assim, por que você lembra dos alunos? Porque uma das coisas que eu percebi nesses 37 anos é que cada aluno tem a sua história, assim como eu tive a minha como aluno. Assim como eu tive uma professora e várias professoras que me puxaram a orelha, mas me deram um incentivo para seguir adiante. Eu me lembro da minha professora Maria Amélia, que já deve ter falecido, foi minha grande incentivadora, que ela me olhava assim, você vai fazer pergunta de novo hoje? Eu falei, Sempre foi muito curioso, né? Eu acho que fui, sempre fui muito pergunta. E continuo, acho que isso é uma coisa muito legal na vida do professor. Você se encaminhou aí para as ciências, para as pesquisas, né? E você sabe que ser curioso. Né? Você sabe que a curiosidade, ela incomoda, né? Ela incomoda porque... A quem? Acho que a todo mundo, porque assim, ainda mais hoje, quando a gente faz uma conversa, isso é uma das coisas que eu fico muito chateado, né? Se nós estivéssemos num ambiente... Esse dia atrás eu vi, estava num consultório, eram 5 pessoas. Todas as pessoas estavam conversando com pessoas que estavam a mil quilômetros de distância, porque eram amigos virtuais. Tá. Mas não conseguiam falar um oi para o outro. Então, ainda mais hoje, em que o mundo digital encurtou essas distâncias físicas, mas acho que se distanciou enquanto pessoas. Então, essa coisa de ser o professor, claro, não foi só isso, eu acho que a inspiração também veio do meu irmão mais velho, que ele não era professor, mas ele era uma pessoa que gostava de nos levar para conhecer Caramujo, o livro e tudo que eu imagino que eu tenho essa coisa de investigar, acho que tem um pouco disso. Agora, o ser o professor, eu acho que é uma das profissões que tem muita responsabilidade. Acho que isso eu acho que mais medo do que as outras. Assim como o médico, né? O médico tem uma função que é cuidar da saúde da pessoa. O professor tem uma função que é mais do que isso, porque ele pode ser o que incentiva, ele pode ser o que motiva, mas ele também pode ser aquele que atrapalha e criam aí fantasma na cabeça dos alunos. Agora, 37 anos. O que é que mudou? 36, né? 37 O que é que mudou de lá para cá? Eu já falei, na educação. Eu falo isso todas as pessoas ficam incomodadas. No ato de ensinar, né? Eu devo estar me aposentando aqui uns, 5, 6 anos, considerando aí as idades, né?
E eu tenho muita vontade de voltar para dar aula no ensino fundamental e médio. Isso é uma coisa que eu quero voltar a fazer, agora sem um compromisso de que me aposentar, porque eu já vou estar aposentado, mas eu faço questão sempre de manter o meu vínculo com escolas, com alunos. E acho que dias atrás também eu dei uma palestra com o pessoal lá no norte de Mato Grosso, e alguém me fez essa pergunta assim, mas professor, hoje com o mundo tecnológico, o aluno não quer mais saber de nada. Eu falei, olha, dificilmente você, qualquer pessoa, não se encanta quando quem fala com você tem alguma coisa diferente para falar. E se essa alguma coisa diferente para falar é o conhecimento, você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas você ainda fica literalmente assim, apaixonado, quando alguém senta para contar alguma coisa, algum conhecimento, você se apaixona. Então, o que mudou? Primeiro são as formas de busca desse conhecimento. Eu me lembro... Está mais democrático, né? Ele está precisa democrático. Orientação, talvez. Não, acho que ele está democrático, mas ele está muito volúvel, né? É verdade. Eu vou pegar um exemplo muito claro. Quem tem mais de 30 anos já deve ter passado em algum momento uma enciclopédia Barça. Verdade. Eu tinha Barça. Então, isso era o nosso luxo do mirador, luxo, né? Era o luxo do luxo. Ou chegar na biblioteca, ter que ficar na fila para conseguir ler algum livro. Um livro. Hoje, quando eu vejo o aluno de qualquer grau, de fundamental, médio, que ele tem um aparelho e esse aparelho dá acesso a tudo que ele quer, eu falo assim, puxa vida, mas ele tem tudo, mas não consegue construir esse conhecimento como um todo. O que mudou é que as informações, elas são tão fáceis hoje, elas são tão democráticas, que eu vejo a coisa do desdém para um conhecimento mais profundo. Então, você conversa com jovens hoje que talvez já tenham viajado para Tóquio, Nova York, já tenham visitado todos os museus do mundo, mas não conseguem ligar histórias, contar histórias, argumentar. E quando eu encontro jovem com esse talento, eu me apaixono, porque eu acho que a gente ainda tem condições de entender que nós, seres humanos, nós precisamos dessa comunicação social, dessa construção social. O mundo tecnológico é uma parte. As pessoas se afastaram bastante. E a gente percebe nesse mundo tecnológico uma violência latente e às vezes expressa. Quero falar sobre isso após o intervalo, pode ser? Bom, claro. Já voltamos. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande.
Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A Casa ET é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o doutor em educação, o professor Ivo Leite Filho. Afinal de contas, hoje é dia do professor, 15 de outubro. Ivo, a gente deixou aí no ar o fato de que a tecnologia tem tornado as pessoas um pouco mais duras, um pouco mais agressivas com os seus pares, essa dificuldade, né, do contato social. Isso também tem se expressado nas salas de aula. A gente percebe relatos aí de violência contra professores e até mesmo contra colegas, né? Então, tenho acompanhado, vejo com muita tristeza isso, mas eu também, a gente precisa fazer algumas ponderações. Primeiro que eu acho que ser professor, primeiro que não é um ato apostólico, né? É um trabalho. Claro. É um trabalho do qual você se engaja. Essa é uma coisa que está muito clara para mim. Como eu faço nos meus relatos, por exemplo, eu faço o meu relato da minha professora de primeira série, professora Eni, da minha professora da terceira série, professora Marlene, da professora Lídia, que pulava o muro, mas estava tamancada na gente na quarta série, da professora Tereza, que era um general, mas foi grande professora, da professora, professora de história, fabulosa, né? E se você me perguntar por que eu me lembro desses professores, porque eles me deixaram marcas dentro das suas formações. Isso é uma coisa que eu estou falando, eu comecei a estudar em 73. Perfeito. Eu tenho essa memória muito clara comigo. Padre Afonso, que foi meu professor de literatura, enfim, vou contar todos os meus... Por que esses professores marcaram minha vida?
Bom, primeiro, certamente, porque eles cumpriram uma função de me provocar enquanto curioso, enquanto um agente que queria conhecer alguma coisa. Perfeito. Essa é uma. E por que eu não consigo lembrar de professores que não me marcaram? Porque passaram em branco. São pessoas que não me chacoalharam para sair da minha zona de conforto. Essa é uma primeira fala. O que a gente tem hoje? A gente continua tendo a mesma coisa. E aí eu vou para a faculdade, como aluno, e eu vou me lembrar da professora Nelike Carronda, que com um tubo de ensaio fazia nos encantar exatamente para entender a composição que tinha. A professora Neuza Somaro, que foi fabulosa. Eu consigo lembrar tudo isso. Mas por quê? Porque são pessoas que, na sua função, me provocaram a marcar esse conhecimento. Quando a gente vê hoje, a gente precisa entender assim, a tecnologia vai dominar o mundo? Vai, mas não vai dominar o homem. E o homem precisa ter bem claro, isso quando eu digo homem, a sociedade humana, que é ele que constrói esse conhecimento. Sim. E é esse conhecimento que é o encantador. A partir do momento que se torna tudo a mesma coisa, eu tenho jovens que vão passar 24 horas por dia ligados no computador, sem poder dizer um oi, sem poder dizer assim, oi, tudo bem? O que você está pensando? Então, acho que a gente tem que fazer com paixão. A escola, eu me lembro dessa frase que assim, a escola que nós tivemos na Idade Média, na Idade Bizantina, na Idade Grega, é a mesma escola, ela não mudou muita coisa. A escola que eu tive em 73, e eu faço questão de sempre ponderar isso, eu me lembro, por exemplo, que como aluno, me falaram que quando nós teríamos computador na sala de aula, como aluno, né, que ia mudar tudo, que o professor ia ter a melhor coisa do mundo. O computador veio, continuou a mesma coisa, facilitou a vida e tudo mais. Eu me lembro que na época, coisa que não sei se é a época de vocês, do mimeógrafo. É do meu tempo. E que me lembro que quando chegou, já era professor, quando chegou o modelo de Xerox na escola, eu falei, não, agora o professor não vai ter problema, porque não vai precisar de mimeógrafo, continua a mesma coisa. Então, assim, não é a tecnologia que vai mudar essa formação humana, mas somos nós que detemos a tecnologia e conhecemos a ciência que podemos mudar tudo isso. Induzir essa mudança. Senão, vai continuar sendo mais uma peça. Nós estamos agora com a inteligência artificial. Todos são preocupados com o tipo de produção que está sendo feita. Isso vai passar, a escola vai continuar nas quatro paredes, nós vamos ter professores que vão ser os grandes incentivadores e professores que vão passar em branco. É verdade. Né? Então, a gente precisa olhar o que nós queremos para essa... Não é nem para agora, né? O que nós queremos para agora? E eu insisto em dizer, professor que não encanta, não desencanta. Professor que não tem conhecimento, ele passa em branco. Isso para mim é muito claro. Esses são os exemplos que eu tive e que claro, que não me considero... Quando se fala doutor, eu falo assim, é verdade, eu fiz doutorado em educação, mas eu me sinto tão aprendendo ainda, porque a gente aprende... Mas isso é o que diferencia a nossa capacidade de aprender e de se colocar à disposição do aprendizado, né, professor? A gente vai para mais um intervalo e volta para continuar nosso bate-papo. Fiquem com a gente. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor.
Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do Estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje, dia do professor, uma data especial. A gente conversa aqui com o professor Ivo Leite. E agora a gente vai ouvir um depoimento do Luiz Fernando, que foi aluno do professor Ivo. Olá, meu nome é Luiz Fernando da Silva Borges, eu estudo Engenharia de Computação no Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança, aqui em São Paulo. Eu desenvolvi pesquisas em Engenharia Biomédica e Neurociência nos últimos anos que me fizeram ser premiado no Brasil afora, inclusive tendo uma própria parte do Sistema Solar nomeado em minha homenagem, o asteroide 3353 da Silva Borges. Toda vez que eu tenho que fazer uma introdução em uma palestra, entrevista, eu começo mais ou menos assim, e aqui eu fiz questão de começar do mesmo jeito, porque eu garanto que grande parte dela eu devo ao professor Ivo. Todas as atividades minhas de pesquisa, de ciência, de interesse em atividade científica, todo o resto, enquanto criança que gostava de brincar fazendo experimentos científicos, só ficou mais séria graças ao movimento de feiras de ciências. Ivo, como é que é ouvir isso de um aluno, né, que até o asteroide tem o nome dele, quer dizer, o cara que tem destaque mundial. Então, onde é que você... É muito curioso. Como é que você se enxerga aí como um catalisador desse desenvolvimento? Ele nunca foi meu aluno de verdade, assim, de sala de aula. Isso é uma coisa que vocês precisam ter essa percepção. Mas não precisa ser aluno em sala de aula. Não, mas é porque normalmente as pessoas associam o professor com sala de aula, né? Não, nem sempre. Mas eu tive o prazer de puxar muito a orelha do Luiz Fernando, de coisas básicas, de coisas que a gente estava num trabalho de formação e que eu acompanhei o Luiz Fernando para os Estados Unidos. O Luiz Fernando tem
tinha na época um domínio perfeito de inglês, meu inglês é macarrônico, mas o que é experiência? Né? Eu falei assim, olha, eu não tenho o seu inglês, mas está errado o que você está escrevendo. Ele olhava para mim assim, o senhor não sabe inglês? Eu falei assim, não sei, mas eu sei que está errado. E nessa posição de aprendizagem, acho que isso é bacana. Primeiro, eu fico muito feliz de escutar o Luiz Fernando, como forma de entender que a gente vai construindo essas relações de aprender e conhecer, aprender e conhecer. Então, quando eu conheci o Luiz Fernando, ele era de Aquidauana, na verdade, ele participa da feira da FETEC. Ele vai... é uma cidade, é uma usina de... É usina de pessoas, eu sou de Aquidauana. Ah, que bacana isso. E aí ele vai comigo, nós fomos para São Paulo, ele é premiado em São Paulo, e aí começa um processo que acho que é importante a gente colocar para todos, e aí eu chamo a atenção de uma coisa importante. Existem, dentro de um contexto de estudo de Renzulli, o que a gente chama de crianças com altas habilidades. Isso corresponde mais ou menos em torno de 18% em termos de população. O que são essas crianças com altas habilidades? São aquelas crianças, foi o que eu coloco, não podemos chamar de gênios, mas que elas têm facilidade, por exemplo, em ter um instrumento musical e tocar perfeitamente, de ter um desenho magnífico. E tem crianças, agora adultos já, Luiz Fernando, que tem uma habilidade científica, como nós chamamos. E normalmente as pessoas que têm habilidades científicas, elas são crianças que de repente elas se deslocam dessa construção social, e a construção social, ela tem regras, e a gente sabe disso. Aí o Luiz Fernando dizia, não vou fazer, você vai fazer, porque você tem um excelente trabalho e a gente precisa... Talvez essa função do professor, no sentido de conduzir bons talentos como o Luiz Fernando, para que ele possa melhorar muito mais do que ele faz. Isso é uma coisa que tem uma professora Nádia, não foi minha professora, mas eu trabalhei com ela, ela diz uma frase que me marcou muito, diz que a melhor caldo de cana é quando você moe a cana pela segunda vez. E ela dizia isso por quê? Porque se você não fizer o papel de apertar, o aluno não dá o melhor. Mas quando você pega e aperta, o aluno dá. E o Luiz Fernando foi um caso como esse, assim, excelente aluno, altamente qualificado, altamente inteligente do ponto de vista científico, mas que precisaria vencer vários aspectos. Venceu, foi para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, foi 3 vezes para os Estados Unidos, e tem uma coisa que eu admiro muito do Fernando, que é a determinação. Isso é fundamental, né? Eu quero ganhar esse prêmio. Então eu falei, isso vale para tudo na vida. Se você quer ganhar esse prêmio, você vai ter que melhorar o que você está fazendo. E aí foi muito interessante essa relação. Ganha o prêmio e ele faz 2 trabalhos fabulosos. Um trabalho que mexe com a movimentação de pessoas que perderam o braço. Na verdade, ele consegue criar uma função matemática que possa ajudar nessa movimentação. Espetáculo. Isso foi espetacular. E o segundo foi um desafio que ele lançou para ele. Ele falou assim, eu gostaria de poder criar um aparelho para conversar com pessoas que tivessem estado de coma. Isso é um desafio e ele faz isso. O que move o mundo é essa curiosidade, são esses desafios. Os desafios. E, professor, parabéns, né, por despertar essa curiosidade e o interesse pela ciência, pelas descobertas, pelo futuro. Muito obrigado. Eu agradeço por estar aqui com a gente. Obrigado a todos e obrigado pelo Dia do Professor, com certeza. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na TV MS Record, nesse programa em homenagem aos professores, às professoras. Parabéns a todos vocês que trabalham diariamente para construir um mundo melhor para todo mundo.